galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 conteúdos de história que quase sempre caem na prova de humanas do Enem. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida que meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda, porque ativando o sininho, você tem notificações em tempo real. Caso você curta esse tipo de vídeo, deixa o seu like aí. E se você tiver uma sugestão de algum conteúdo que eu não tratei aqui, que você acha que sempre cai na prova, deixa um comentário. Bom, galera, eu decidi gravar esse vídeo porque é sempre muito importante a gente entender no que a gente tem que focar na hora de dar ênfase nos nossos estudos. A gente sabe que vários assuntos são recorrentes em toda a prova de humanas e, obviamente, também nas outras provas do Enem. Então eu decidi fazer uma série de vídeos para comentar os 5 assuntos mais recorrentes na prova de História. Caso vocês queiram saber também os de Geografia, Sociologia e Filosofia, deixe um comentário que eu produzo até a data do Enem, obviamente, outros vídeos sobre isso. Quando eu fiz esse levantamento, eu obviamente tive em mente não os temas que mais caem em volume, mas os que sempre estão presentes com ao menos uma questão em todas as versões do Enem. Fazendo isso, eu cheguei a um coeficiente de 5 temas que são recorrentes, ou seja, temas que vocês têm que obrigatoriamente ir sabendo para a prova de humanas do Enem. O primeiro deles é um tema que em vários lugares do Brasil, muitas vezes os meninos não revêem no ensino médio, que é a história antiga, ou ainda o que a gente conhece como Antiguidade Clássica, ou seja, a história da Grécia e a história de Roma. Esses temas, normalmente, eles aparecem a partir de 2 prismas, ou comparados, ou seja, comparando a civilização grega com a civilização romana, ou, por um outro lado, tratando de questões específicas. Grécia tem um maior peso, uma maior incidência nos últimos anos do que Roma, embora Roma também já tenha caído sozinha. Os principais pontos de ênfase que você tem que ir sabendo para a prova do Enem sobre essas sociedades são a questão da terra, na Grécia e em Roma, e a questão da cidadania na Grécia e na Roma, e por último, não menos importante, a questão da escravidão. Muito embora as últimas questões, pelo menos nos últimos 2 anos, de história antiga no Enem, não tenham sido questões que tenham mobilizado tanto o conteúdo, mas sim muito mais a habilidade de interpretação. Se você não sabe do que eu estou falando, clica aqui em cima do card e confere o nosso vídeo sobre o método de interpretação das questões de humanas do Enem. Para além disso, a segunda matéria que também cai bastante é Baixa Idade Média. Baixa Idade Média sempre está presente na prova de humanas do Enem. E aí, percebam, há uma diferença na Idade Média quando a gente fala, que é a diferença entre a Alta Idade Média, que é a primeira metade, os primeiros 5 séculos, e a Baixa Idade Média. Normalmente no Enem aparece sempre uma questão de Baixa Idade Média e às vezes uma questão de Alta Idade Média. A Alta Idade Média é muito mais raro e algumas vezes aparece também como Alta Idade Média Oriental ou ainda Alta Idade Média Islâmica. Mas não se preocupe, porque quando esse tipo de questão aparece, ela é obviamente uma questão meramente interpretativa. Um exemplo desse tipo de questão é a questão do Enem de 2018, que perguntava algo sobre o Califado de Bagdá. Na verdade, essa questão era meramente interpretativa e partia do bom senso de você entender que uma cidade se posiciona num rio, ou pelo menos ao redor de um rio. E o mesmo vale para as questões de Baixa Idade Média. Em sua ampla maioria, como esse exemplo que eu estou colocando aqui do Enem de 2019, são também questões amplamente de interpretação e que mobilizam muito pouco conteúdo. Em terceiro lugar, um tipo de questão que os alunos não se tocam muito e que sempre está presente na prova do Enem é uma questão sobre patrimônio histórico. No ano passado, essa questão foi cobrada a partir do ônibus em que a Rosa Parks se negou a ceder o lugar para um camarada branco durante a segregação racial, ainda a vigência das leis de Crow nos Estados Unidos. Essas questões de patrimônio, elas mobilizam algum domínio conceitual. Muitas vezes elas aparecem, como no caso dessa questão do Enem de 2019, como uma maneira de tratar algum conteúdo dentro da história. No caso da Rosa Parks, tratar a questão das leis de Crow e da segregação racial e da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Então fique atento, porque sempre pode aparecer uma questão de patrimônio histórico e cultural no Brasil. E essa questão ela não tem necessariamente apenas a ver, embora na maioria das vezes tenha a ver, com história. Ela pode ser uma questão que mobilize, por exemplo, a sociologia. Então fique atento com isso, porque essa é uma questão que sempre está presente na prova de humanas do Enem.
O quarto ponto, e que atravessa a prova inteira de humanas e muitas vezes cai mais do que uma questão, é o tema da escravidão. A escravidão ela é cobrada tanto no Brasil colônia, como na independência do Brasil, como no primeiro reinado e como no segundo reinado. Muita atenção, porque dentro do segundo reinado quase sempre há uma questão relativa à escravidão ou à abolição da escravidão. O grande problema dessas questões é que elas mobilizam um conhecimento prévio sobre como foi o processo de escravidão no Brasil. Então o que eu recomendo para você? Às vésperas do Enem, faça uma revisão portentosa, ou seja, uma revisão muito detida sobre escravidão, especialmente no Brasil colônia e durante o segundo reinado, porque nosso quinto tema recorrente na prova de História do Enem é, de fato, Brasil colônia. Muita atenção, porque Brasil colônia é um tema muito grande e exatamente por isso sempre há, inclusive, mais de uma questão sobre Brasil colonial. Seja sobre os primeiros momentos da colonização, ou seja, a conquista da América pelos portugueses, seja sobre a administração colonial em si, especialmente os pontos de tensão, ou seja, no caso do Brasil colonial, as invasões holandesas ao Nordeste, como caiu no ano passado, ou as conjurações mineira, baiana, Revolução Pernambucana e ainda a vinda da família real. Então, muita atenção a Brasil Colônia, porque em Brasil Colônia a gente tem um grosso de questões recorrentes, ou seja, é praticamente impossível a gente ter uma prova do Enem em que não caia em História Brasil Colônia. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre 5 conteúdos que sempre caem nas provas de História do Enem. Comenta aqui embaixo se você acha que tem algum conteúdo que eu não citei. E lembre-se sempre, esses conteúdos são os que são recorrentes, ou seja, os que sempre estão na prova. Existem outros conteúdos, muitos outros inclusive, e se você quiser saber quais são eles, me segue no Instagram, no @prof.rasfael, que eu te digo quais são os temas que também têm bastante volume de cobrança, mas nem sempre estão na prova. Bom, galera, é isso. Se você gostou, deixa o seu like aí. Um beijão pra vocês e até a próxima!